Toda essa atenção da mídia por causa de uma perda de 4%? Não importa que entre 2009 e 2013, o All-Weather tenha tido uma média de mais de 11% ao ano, mesmo incluindo esse único ano de queda. Mas o fato de ele ter perdido até mesmo uma pequena quantia quando o mercado estava em alta e de ter recebido grande atenção da mídia mostra como seu incrível desempenho se tornou esperado. Quando se trata da mídia financeira, a excelência depende da última tacada. Que ridículo! Não importa o fato de os clientes de Rei terem desfrutado retornos incríveis ano após ano, década após década, como o New Yorker relatou em um artigo de 2011 sobre a Bridgewater Mastering the Machine, dominando a máquina. Em 2007, Dalio previu que a alta repentina dos mercados imobiliário e hipotecário terminaria mal. Mais tarde naquele ano, ele alertou o governo Bush de que muitos dos maiores bancos do mundo estavam à beira da insolvência. Em 2008, um ano desastroso para muitos dos rivais da Bridgewater, o produto principal da empresa, o fundo puro alfa, cresceu 9,5% em valor, após contabilizadas as taxas. No ano passado, o fundo puro alfa subiu 45%, o maior retorno de qualquer grande fundo de cobertura. O ponto é, existe um número de especialistas que vai se recostar e criticar qualquer estratégia que você venha implantar. Repito aqui a minha citação favorita do Dr. David Babel: deixe que eles critiquem. Vamos dormir. Boas perguntas quando se trata da abordagem ao weather. A maior questão dos blogueiros: o que acontece quando as taxas de juros sobem? Os títulos do governo não vão cair e causar uma perda para o portfólio por causa da grande porcentagem alocada nos títulos? É uma pergunta justa, mas ela merece mais do que uma frase feita de um especialista de Araque. Primeiro, lembre-se de que o fato de se ter uma grande alocação em títulos significa que não se trata de uma aposta única em títulos. Esse portfólio distribui seu risco entre os 4 potenciais períodos econômicos. Rei nos mostrou que a questão não é planejar uma estação específica ou fingir saber qual será a próxima estação. Lembre-se, são as surpresas que mais o pegarão desprevenido. Na verdade, muitos têm tentado fazer proselitismo e prever a próxima estação, alegando que as taxas de juros vão subir rapidamente. Afinal, estamos nas piores quedas de todos os tempos. Entretanto, Michael O. Higgins, autor do famoso livro Beat in the Dow, diz que as pessoas podem estar esperando durante algum tempo por quaisquer aumentos significativos da taxa de juros, uma vez que o Federal Reserve tem um histórico de suprimir as taxas de juros por longos períodos para manter baixos os custos de empréstimos. Para o grande número de investidores que acreditam que as taxas de juros inevitavelmente subirão no próximo ano, 2014, lembre-se de que o Federal Reserve manteve as taxas por longo tempo, em duração, abaixo de 3% durante 22 anos, de 1934 a 1956. O Federal Reserve tem mantido as taxas baixas desde 2008, então quem sabe por quanto tempo as taxas de juros permanecerão baixas? Ninguém pode afirmar com certeza. No início de 2014, quando todos esperavam que as taxas subissem, elas caíram mais uma vez e provocaram um aumento nos preços dos títulos norte-americanos. Lembre-se de que, conforme as taxas caem, os preços sobem. Como foi o desempenho da All Seasons em um mercado com aumentos na taxa de juros? Um exercício revelador é analisar retrospectivamente a história e observar o que aconteceu com o portfólio All Seasons durante uma estação em que as taxas de juros subiram como um balão. Depois da queda nas taxas por muitas décadas, os anos 1970 trouxeram uma inflação em ritmo acelerado. Apesar das altas taxas de juros, o portfólio All Seasons teve um único ano de perdas na década de 1970 e um retorno anualizado de 9,68% durante a década. Isso inclui suportar as quedas consecutivas de 1973 e 1974, quando a SP perdeu 14,31% e, em seguida, outra perda de 25,90%, perfazendo uma perda acumulada de 40,21%. Portanto, não vamos deixar que a mídia nos faça acreditar que sabe qual é o período que está se aproximando. Mas vamos certamente nos preparar para todos os períodos e a série de surpresas que nos aguardam. Vamos ser realistas, uma vantagem final e crucial do portfólio All Seasons é que ele contém um elemento muito mais humano. Muitos críticos dirão que, se você pudesse suportar mais risco, teria sido capaz de superar essa abordagem All Seasons. E eles estariam certos. Mas a questão central do portfólio All Seasons é reduzir a volatilidade e o risco enquanto continua maximizando os ganhos. Se você é jovem e tem um horizonte de tempo mais longo, ou se estiver disposto a suportar mais riscos, ainda pode tirar vantagem dos fundamentos do All Seasons fazendo um pequeno ajuste no equilíbrio entre ações e títulos para, espero, produzir um retorno maior. Lembre-se, o acréscimo de ações e a diminuição de títulos são mudanças que vão aumentar o risco-volatilidade, e você estará apostando mais em um único período, no qual espera que as ações subam.
No passado, isso funcionou muito bem. Se você visitar o site da Stronghold, poderá ver que, ao longo do tempo, adicionando mais ações, o portfólio teria produzido um retorno maior, mas também mais resultados negativos em certos anos. Mas eis aqui o que é incrivelmente interessante. Em comparação com o portfólio equilibrado padrão de 60% por 40%, 60% no índice SP 500 e 40% no índice Barclays Aggregate Bond, a abordagem All Seasons, com maior exposição a ações, superou com facilidade, e você teria de aceitar quase 80% mais risco, desvio padrão, com o tradicional portfólio 60-40 para ainda alcançar resultados que ainda iriam cair ligeiramente abaixo do All Seasons com maior foco de capital. Mas sejamos honestos, suportamos muito menos coisas do que pensamos. A empresa de pesquisas Dalbar revelou a verdade sobre o nosso apetite pelo risco. No período de 20 anos entre 31 de dezembro de 1993 e 31 de dezembro de 2013, a SP500 apresentou um retorno de 9,2% ao ano. Mas o investidor comum de fundos mútuos calculou uma média de pouco mais de 2,5%, mal superando a inflação. 14 Para colocar isso em perspectiva, você teria recebido um retorno melhor investindo em obrigações do Tesouro Americano de 3 meses, que são, praticamente, equivalentes a dinheiro, e evitado as repugnantes quedas. Por que o investidor comum deixou tantas coisas para trás? O presidente da Dalbar, Louis Harvey, afirma que os investidores movimentam seu dinheiro, entrando e saindo do mercado, em momentos errados. Eles ficam empolgados ou entram em pânico, e se prejudicam. Um dos exemplos mais surpreendentes é um estudo conduzido pela Fidelity sobre o desempenho do seu principal produto, o Fundo Mútuo Magella. O fundo era administrado pela lenda dos investimentos Peter Lynch, que apresentou um surpreendente retorno anual médio de 29% entre 1977 e 1990. Mas a Fidelity descobriu que, na verdade, o investidor comum da Magellan havia perdido dinheiro. Como assim? A Fidelity mostrou que, quando o fundo estava em baixa, as pessoas tendiam a trocar seus ativos por dinheiro, com medo da possibilidade de perder mais. Quando o fundo voltou a subir, elas voltaram correndo como um pródigo investidor. Eis aqui a realidade. A maioria das pessoas não conseguiria suportar outro 2008 sem vender alguns ou todos os seus investimentos. É a natureza humana. Assim, quando as pessoas falam sobre o melhor desempenho, na maior parte das vezes estão falando de um investidor fictício, um investidor com nervos de aço e uma gaveta cheia de antiácido. Uma ilustração dessa situação. Recentemente, me deparei com um artigo de Mark Hubert no MarketWatch. O texto de Mark rastreia o desempenho de boletins eletrônicos por assinatura que dizem aos investidores exatamente como negociar nos mercados. O boletim eletrônico com melhor desempenho em 20 anos aumentou 16,3% por ano. Excelente desempenho, para dizer o mínimo. Com as altas, entretanto, vêm as grandes quedas. Como explica Mark, o desempenho arrojado pode ser uma fonte de perturbação, com seu desempenho durante os declínios dos últimos 3 ciclos de mercado, desde 2000, entre os piores de seus pares. Durante o mercado em baixa nos anos de 2007 a 2009, por exemplo, o modelo de portfólio de serviços médio perdeu quase 2/3 de seu valor. 2/3. Isso equivale a 66%. Você pode imaginar investir $100 mil e ver agora apenas 33 mil no seu extrato mensal? Ou 1 milhão das suas economias de vida reduzidas a apenas 333 mil? Você teria enfrentado isso bravamente e se mantido firme? Quando Mark perguntou ao editor do boletim se os investidores conseguiriam de fato aguentar o percurso da montanha-russa, ele praticamente o subestimou ao afirmar, em um e-mail, que a sua abordagem não era para um investidor que foge do seu portfólio amplamente diversificado na primeira vez que surge uma preocupação. Eu chamaria uma queda de 66% mais do que uma preocupação. Ele faz parecer que nós, meros mortais, somos propensos a reações exageradas, como se eu pulasse de um carro em movimento quando a luz de verificação do motor se acendesse. Lembre-se, uma perda de 66% exigiria quase 200% de ganhos apenas para que você voltasse a se equilibrar, apenas para recuperar a parte do seu pecúlio que pode ter lhe custado a vida toda para poupar.